Nós estamos meditando no livro de Isaías nesses domingos, e o pastor, ele escolheu para nós Isaías 19, capítulo 19 até o capítulo 24, série Isaías o profeta. Eu vou ler alguns textos com os irmãos, senão a leitura será muito comprida, a gente vai ficar até 1h da tarde lendo os textos aqui. Eu queria ler alguns textos com os irmãos que eu achei interessante. Depois eu vou tecer alguns comentários. Abram aí suas Bíblias, em Isaías 19, versículo 1. O texto diz assim: algumas traduções vai dizer peso ou profecia, aqui está trazendo sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando em uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Interessante. Nuvem ligeira é símbolo de destruição rápida, inesperada, como acontece nas tempestades no Oriente Médio. Na Bíblia também a nuvem é símbolo da presença do Senhor. Olha, o Senhor nesse texto, ele está olhando para o Egito. Se você continuar um pouquinho mais a sua leitura, no versículo 10, esse mesmo capítulo: e os seus grandes serão esmagados, todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Em algumas outras traduções está dizendo: e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma, porque Deus removerá os pilares de que dependiam toda a estrutura econômica das classes dominantes lá no Egito. O Senhor estava fazendo uma grande obra naquele lugar. Versículo 13: loucos se tornarão os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis, fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. Os líderes, se os líderes de uma sociedade estão em erro, eles não conseguirão nada mais do que levar o povo que lideram a errar também. Se tornam verdadeiros guias cegos. Do versículo 1 até o versículo 15 desse capítulo 19, a gente vai ver o texto falando sobre desolação na terra, sobre guerra civil, sobre falência religiosa, sobre o despotismo, que é um governo tirano, um governo cruel, a falência agrícola ao secar o Nilo, a falência cultural, a falência política e econômica daquela nação. Sentença é um peso do Senhor sobre aquela nação. A Helena diz no versículo 16, obrigado Ivo, versículo 16 do capítulo 19: naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. Eles estarão sem defesa, desamparados totalmente. Queridos, esse é o poder do nosso Deus. É o Deus que age numa nação, é o Deus que age no geral, mas que também age naquilo que é específico. Ele age em toda a totalidade. Ele age apenas em você, no seu mundo. É um Deus que conhece todas as coisas. É um Deus que hoje está se alegrando com a Júlia, que foi consagrada hoje aqui nessa manhã, na presença do Pai. É um Deus que está se alegrando com a irmã Norma, que partiu para a glória. Nós temos um misto, de tristeza, da dor, da saudade por alguém que vai, mas ao mesmo tempo Deus manda alegria na forma de uma criança. E você vê que Deus ainda tem grandes propósitos nessa terra, quando uma criança aparece aqui, quando uma criança é consagrada aqui nesse lugar. Deus quer realizar grandes coisas através desta criança, que nós não venhamos impedir as crianças de se achegarem a Ele. No capítulo 20 de Isaías, ainda diz assim, do versículo 1 ao 6,
Eu vou ler rapidamente. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod, a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta os teus lombos e o pano grosseiro de profeta, tira dos pés o calçado. E assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vede, foi isso que aconteceu, aqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria, como pois escaparemos nós? Eles haviam colocado a sua confiança no Egito e na Etiópia, acharam que as alianças humanas terrestres iriam salvá-los, e se esqueceram de fazer o principal, de colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Meus irmãos, a mesma coisa fazemos hoje. Achamos que a força do nosso trabalho, do nosso dinheiro, vai resolver toda a nossa situação. Não. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Mateus nos ensina: mas buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas na nossa ânsia de resolver, de vencer, achamos que essas alianças terrenas vão nos ajudar, e Deus tem muito para fazer na sua vida, e nos falta fé, nos falta confiança, porque colocamos a confiança na nossa força, no nosso conhecimento, no amigo que trabalha num banco desse aí qualquer, no amigo que é político. Não, põe a sua confiança em Deus. Ele é que move céus e terra. A nação de Israel colocou a sua confiança em alianças terrenas e estava aqui sofrendo o dano dessa confiança. Isaías faz parte de um grupo seleto de pessoas. Isaías é chamado de meu servo. Eu sempre falo isso com meus filhos: filhos, o maior título que você pode ter nessa terra é ser chamado de servo de Deus, é ser reconhecido como servo de Deus. Antes de ser engenheiro, antes de ser médico, antes de ser professor, seja lá o que for a sua profissão, seja um servo de Deus. Você pode ser lixeiro, mas seja um servo de Deus. É o seu maior título, meu querido. As pessoas às vezes olham apenas para grandes títulos, o que os homens consideram maravilhosos, né? E se esquecem de instruir seus filhos a serem servos, adoradores do Senhor. Eles continuaram errando. Nós somos falhos, irmão. Não espere perfeição, mas faça a sua parte para conduzi-los ao melhor de Deus, ao melhor da vida deles para Deus. Aqui o povo, Isaías, ele está num período onde o povo havia se afastado de Deus, como já foi dito aqui, lá no capítulo 1, né? Você vai ver, quando Deus fala com Isaías: olha, Isaías, as festas, as vossas luas novas, quando esse povo se reúne para me buscar, eu me escondo deles, eu não quero eles, me cheira mal. É assim que Deus estava, o relacionamento do povo com Deus. Esse povo me busca de lábios, mas a sua vida não está em mim, a sua confiança não está em mim. E aqui, essas sentenças, esses pesos que ele traz para as nações, tudo porque o povo estava colocando as suas alianças terrenas na frente de Deus, e Deus estava ficando relegado a terceiro, segundo, quarto, último plano para eles. No capítulo 21, apenas do versículo 1 e 2, dura visão me foi anunciada,
O pérfido procede perfidamente, o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer. Dura visão, versículo 3. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. Chegou o tempo dos céus, as promessas dos céus se cumprirem. A queda, que está dizendo que a queda de Babilônia será repentina. Eles que se julgavam os tais, os maiorais, Deus aqui está traçando sentenças e pesos contra nações, mas ao mesmo tempo que Ele coloca o peso, Ele coloca o outro caminho, o caminho do arrependimento, o caminho da mudança, o caminho da oportunidade de mudar a sua vida, de mudar as suas escolhas e voltar-se para Ele. Isaías é maravilhoso quando ele escreve. Isaías é considerado até um evangelho aqui no Velho Testamento, porque ele profetizou muito a vinda do Messias. Eu queria, no versículo 22, versículo 13, diz assim, capítulo 22, versículo 13, não, capítulo 22, versículo 13, desculpa, eu falei versículo 22, porém, é só gozo e alegria que se vem, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor busca o arrependimento do povo, e aquele povo queria apenas curtir, com cinismo, com carnalidade. Paulo cita essa mesma filosofia, bota lá, 1 Coríntios 15, 32, 1 Coríntios 15, 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Tem muita gente vivendo essa filosofia, vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida, vamos fazer de tudo que a vida nos dá. Tem muitos jovens entrando por esse caminho, irmãos, me parte o coração, de ver adolescentes, com seus 14 anos, 15 anos de idade, andando na rua com garrafa de uísque na mão. Você já viu algum assim? 11 horas da noite, meia-noite, hora que devia estar em casa dormindo, se preparando para a escola amanhã, estão vivendo na noite. Como é que um pai e uma mãe permite uma coisa dessa? Pastor, não tem mais o domínio, não tem mais o controle? Eu não sei. O que foi que aconteceu, que quebrou o vínculo? E parece que as crianças mandam nos pais, combinam até os horários de buscá-los na boate, saem de casa 11h30 da noite, quando deveriam estar chegando em casa, e vão ensinar o que? Quando tiverem suas famílias também, e aí tudo vai caminhando para pior. A sociedade está doente, está enferma, porque a menor célula da sociedade está enferma, está doente. A menor célula da sociedade é a família. Precisamos restaurar nossas casas, irmãos, nossas famílias precisam apontar para o céu. A sua vida é um testemunho vivo para os seus filhos, para os seus netos, para quem você tem ao seu redor. Você é alguém que fala não apenas com suas palavras, mas com sua vida. Que a sua vida seja uma canção para a sua família, até aquela canção que muitas vezes é perturbar os ouvidos, sabe? Muitas vezes é perturbar os ouvidos, os olhos, porque estão vendo um testemunho, porque estão vendo vida dentro de casa. Eu lembro da irmã Norma aqui, sempre louvando a Deus. Hoje eu estou meio emocionado mesmo. E ela sempre pediu oração pela família dela também. Eu começava com ela. Aquilo que você não consegue fazer em vida, mesmo após a tua partida, saiba,
a sua vida continuará falando muito alto para a glória de Deus. O seu testemunho falará muito mais alto que suas palavras. O meu desafio nessa manhã é para você colocar a sua vida no altar de Deus e saber que Deus tem o controle de tudo. Ele domina, Ele é soberano. Deus faz também no capítulo 23 uma profecia contra Tiro, lá no versículo 8 apenas, 23:8, Isaías, diz assim: quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Versículo 9: o Senhor dos exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Nada acontece por acaso, irmãos. No capítulo 24 de Isaías, é o último capítulo, e esse capítulo ele fala de um apocalipse. Versículo 1 diz assim, ó: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, dispersa os seus moradores. Versículo 2: e o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao vendedor. É para todos. O Senhor é aquele que sabe trabalhar com o geral, com o total e com o específico. O que está sendo dito aqui nesses capítulos 19, 20, 21, 22, 23 e 24, está falando sobre a soberania de Deus. Depois vocês podem ler cada um deles separadamente. A soberania de Deus sobre as nações, o juízo divino contra o pecado e a esperança na salvação e restauração em Deus. Em Isaías 19, ele destaca o juízo sobre o Egito e o plano de Deus para que os egípcios e judeus adorem ao Senhor juntos, levando paz e bênção para o mundo. Deus governa a história, o mundo e as nações, mas Deus governa a sua história também. Só que Ele dá a você algo que a Bíblia, ela não escreve aqui, mas se entende: o livre-arbítrio, a capacidade de você escolher o que você quer fazer. A história do mundo, Deus conduz, Deus levanta pessoas, Deus manda anjos, Deus vem aqui. Meus irmãos, tem gente vendo Jesus lá na Arábia, lá no Oriente Médio, tem gente se convertendo porque está vendo Jesus, está tendo um encontro com Jesus. Tem missionários dando esse testemunho já por aí hoje. Nos lugares mais ferrenhos, a cortina de ferro está lá, Jesus está trabalhando, o Espírito Santo continua trabalhando, continua fazendo milagres. Lá, eles oram por nós aqui, eu já falei, eles são a igreja perseguida lá. Aqui, nós somos a igreja acomodada. Compramos agora uma propriedade, foi? Betel. Estamos sonhando, como vai ser lá em Betel? Nossa, o segundo galpão, que bênção, que maravilha. Mas é a nossa parte. Será que a nossa parte é apenas ir à igreja? Será que a nossa parte é apenas ir lá, vou cultuar com meus irmãos, volto para casa, acabou, não vivo mais nada? A sua parte é testemunhar, meu irmão. Você não precisa entregar o seu o seu corpo para a fogueira, nada disso, é testemunhar. Vivemos num lugar que ainda temos essa liberdade de nos reunirmos aqui como um grupão e cantar bem alto, aos quatro cantos, e sair pela rua, entregar folheto, convidar pessoas, e falar de Jesus Cristo. Não sei até quando, mas ainda temos essa liberdade. Aproveite esse tempo para fazer aquilo que você pode fazer. Não pense assim, não, é só o irmão Léo que tem esse dom, é só o pastor que tem, não, é chamada.
é ordem, ide por todo mundo pregar o evangelho. Você não tem que ter o dom não, você tem que obedecer. Prega o evangelho, entrega um folheto, convide, fale de Jesus Cristo. E o Senhor que trabalha no geral, vai trabalhar no específico através da sua vida ali. Deus traz juízo, espera a conversão do Egito. Ali é profetizada a unidade. O profeta Isaías aponta para uma futura unidade entre Egito e Israel, que adorarão o mesmo Senhor, um sinal de que a salvação trará bênçãos sobre toda a terra. Nesses textos a gente fala sobre a soberania divina. É um dos temas centrais, né? É a soberania de Deus em todos os impérios e nações que são insignificantes para Ele. Ele é o grande rei, não existe ninguém acima dele, embora queiram dizer que não, né? Porque para muitos hoje a verdade é relativa, a verdade é uma só. E Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses capítulos falam ainda da esperança na salvação, que em meio ao juízo, a esperança da salvação divina e da restauração é mantida, e isso deve levar as pessoas a se arrependerem e entregarem suas vidas a Deus. Eu vou encerrar falando algo de cada capítulo que tocou no meu coração, de uma forma assim maravilhosa. No capítulo 19, fala do juízo e da restauração do Egito. Embora Deus, Ele traga juízo severo sobre o Egito por sua idolatria e sabedoria falha, o capítulo culmina em uma nota de esperança. Capítulo 19, versículo 1 de novo, Jack, por favor. Versículo 1. Venham ao Egito, aí diz os ídolos, ó, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. O Senhor busca um coração arrependido. O Senhor faz a sentença, o Senhor coloca o peso, o Senhor faz a profecia contra, mas Ele quer um coração arrependido. Ele quer que tudo aquilo culmine no coração arrependido, em mudança de vida. Meu irmão, se na sua vida específica agora, você está sentindo algum peso, está passando por alguma, sei lá, alguma crise, alguma luta, alguma batalha, alguma guerra, saiba que Deus permite que venham esses pesos, é para nossa mudança. Ou Ele quer te fazer forte, ou Ele quer te te mostrar um caminho mais brilhante no final dessa luta sua aí. Se apegue com Deus. Não é para te destruir, não é para acabar com a sua fé, com você, não, é para te fortalecer, meu irmão. Te apega com Deus. Deus tem propósito na sua vida específica. Não tenha medo se vier uma notícia desagradável na sua vida, não tenha medo, siga adiante, siga em frente, que tudo Ele faz convergir para Ele mesmo. Ele enfatiza a promessa de que o Senhor curará os egípcios, e no futuro, Egito, Assíria e Israel adorarão juntos, mostrando um plano de salvação universal. Lá em Isaías 19, 20 a 25, servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifícios e oferta de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra.
porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. O Senhor espera a mudança, irmãos, é isso que Ele faz. Não pense que Deus é sanguinário, a justiça, não, Deus é amor, é isso que a Bíblia ensina para nós. Eu preciso aprender disso, que Deus é amor, porque eu ainda não consigo orar por alguns governantes do nosso país. A Bíblia fala que devemos orar por eles. Orem por mim, irmãos. Precisa aprender a amar. Isso é a cada dia, sabe? Quando você vê a pessoa como um verdadeiro tesouro, um pote de ouro é você. Esse pote de ouro que você é, não se relaciona com sua conta bancária, com a casa, o carro que você tem, ou a roupa que você veste, não. Você, desnudamente, como Isaías andou nu, né, desnudamente falando, você é um pote de ouro para Deus. Deus ama você dessa forma. Ele nos passa pelo fogo, somos provados no fogo, muitas das vezes. Só que o grande ourives, ele não perde o seu ouro, ele fica vidrado, olhando o seu ouro no fogo, purificando, para não perder o seu ouro. Deus olha para a sua vida, você é menina dos olhos de Deus. Não pense nunca que você está sozinho. Ele caminha, Ele se importa com cada um de nós. O juízo visa levar a nação a reconhecer o Senhor como seu Senhor. O destaque aqui é que Deus julga o Egito por sua idolatria, por sua autoconfiança, mas promete restauração e adoração mútua com Israel e a Síria, revelando o seu poder redentor, irmãos. Deus vai fazer sempre convergir tudo nele. Isaías 20 fala do sinal da nudez do Egito e da Etiópia. O profeta é instado a andar pelado, nu, por 3 anos. Este ato simbólico de Isaías andar nu e descalço servia para ilustrar a humilhação e a vergonha que viriam sobre aquelas nações que Israel e Judá confiavam, Egito e Etiópia, em vez de confiar em Deus. Não devemos depositar segurança em alianças humanas ou poderes terrenos. Isaías 20, versículo 6, Jack, para mim, por favor. Os moradores desta região dirão naquele dia: vede, foi isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro para livrarmos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Eles colocaram sua confiança no Egito e na Etiópia, e eles viram o que aconteceu com o Egito e com a Etiópia. Escolha o Senhor para você depositar a sua confiança. Escolha o Senhor. Isaías 21, oráculos contra a Babilônia, Edom e Arábia. Aqui vários comentários acontecem nesses versículos, né? E esses comentários abordam a queda iminente da poderosa Babilônia e de outras nações. Mesmo os impérios mais fortes estão debaixo do controle soberano de Deus, e a glória humana é efêmera, ela é passageira, ela é temporária. 21:16, Isaías 21:16. Porque assim me disse o Senhor: dentro de 1 ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. É rápida, é passageira. Um versículo muito importante aí é o versículo 9 desse capítulo 21. Eis agora veio uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra.
A mensagem central é a necessidade de arrependimento e confiança em Deus e não em recursos humanos. Temos ainda mais 3 capítulos, estamos encerrando. Isaías 22, o juízo sobre Jerusalém, o vale da visão. O destaque aqui: Jerusalém é julgada por sua complacência e falta de confiança em Deus, preparando-se para o cerco militar, mas esquecendo-se do Senhor. A destruição de Sebna e a ascensão de Eliaquim simbolizam então a substituição de líderes autoconfiantes por servos fiéis. Isaías 22, Jack, 22. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. O Senhor é aquele que quer fazer aliança com cada um de nós aqui, irmãos. Ele quer fazer aliança, e é o que Ele tem feito, sabe? Entregue de verdade sua vida a Ele. Capítulo 23, o oráculo contra Tiro. Tiro era uma cidade próspera, portuária, símbolo de orgulho do poder comercial. Tiro é julgada por Deus. 23, versículo 1 e 2. Sentença contra Tiro, uivai, navio de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro da terra de Chipre lhes foi visto revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós aqui os mercadores de Sidom, enriqueceram navegando pelo mar. A riqueza material e toda aquela prosperidade não garantem imunidade no juízo de Deus. A soberania de Deus se estende sobre a economia e todo o comércio mundial, e hoje não é diferente, irmãos. Ele permite. O que está acontecendo aí fora hoje, Ele permite que aconteça. O que está acontecendo no nosso país hoje, Ele permite que aconteça, porque para tudo Ele tem um propósito. O que nos basta é confiar na sua bondade, naquilo que Ele vai realizar, mesmo que muitas vezes nós não venhamos a entender. E não nos compete entender, nos compete verdadeiramente a confiar. E o último é o capítulo 24. Ele é interpretado como uma profecia que aponta para os eventos dos últimos dias. Fala de um juízo cósmico, universal sobre toda a terra, A terra será desolada, mas em meio a todo aquele caos, os justos exultarão na expectativa da vinda gloriosa do Senhor, E o ponto principal é que o mundo ímpio será julgado, mas os fiéis encontrarão refúgio e salvação em Deus. A soberania inabalável de Deus sobre todas as nações e impérios. O orgulho, o juízo divino sobre o orgulho, o pecado, e a promessa final de redenção e restauração se cumprirá plenamente no plano escatológico de Deus. Deus é soberano no juízo das nações e nas promessas de redenção final. E aqui eu queria falar algo para vocês. Esse Deus que trata com milhares de milhares, no geral, no total, Ele trata também com você apenas geral e específico. E como eu disse, Isaías, ele vê um tempo difícil. No seu chamado, Deus fala assim: Isaías, tu tem uma mensagem, tu vai falar, e esse povo não vai querer te ouvir, eles não vão te dar ouvido. Você quer ir, Isaías? Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe que momento que Isaías fez isso? Foi no momento que ele contempla a santidade de Deus, lá em Isaías 6. Ele vê a santidade de Deus, os querubins adorando ao Senhor, e ele, quando vê Deus, ele fala assim: eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, e eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei. Imediatamente, diz o texto, um dos querubins voou, pegou uma brasa viva do altar e tocou aonde era o pecado de Isaías, tocou em seus lábios e disse assim: vê, isto purificou você.
e isto te purificou. E o texto fala: imediatamente Isaías ouviu a voz de Deus, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha só, irmãos, Isaías não foi chamado como Jeremias. Isaías não foi chamado como Abraão, um chamado específico. Abraão, venha, sai da tua zona de conforto e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Jeremias, venha que tu vai falar a esse povo. Jeremias diz: Senhor, eu sou uma criança, eu tenho 12 anos. É você que eu quero, Jeremias. Moisés, eu vou te levantar agora para ser o libertador da nação de Israel. Alguns foi um chamado específico. Isaías não foi um chamado específico. Isaías houve um chamado geral, e esse chamado é para nós também. Ecoa, meus irmãos, quando eu leio isso, ecoa no meu coração isso: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É como se Deus ainda hoje espera, sabe o que? Respostas. Ele está dizendo hoje: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se coloca e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser usado. Nessa manhã, a minha pergunta para você é: você quer ser usado por Deus? Vou desafiar você a subir a montanha. Vou desafiar você a subir a montanha e ficar lá, na presença do Pai. Último texto, Jack, Êxodo 24:12. Tem nada a ver com Isaías, mas tem a ver com a montanha. Apenas a primeira parte. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Nessa manhã, o Senhor quer falar isso para cada um de nós. Sobe a montanha e fica lá. Em outras palavras, Ele está dizendo: venha ter intimidade comigo, com a minha presença, com a minha pessoa. Eu quero ter intimidade contigo. Você está disposto a isso? A ter intimidade com o Senhor? Eu vou encerrar minha palavra nessa manhã. Prometi que encerrar 11h30 cantando um louvor. O seu louvor diz assim: quem souber me ajuda. Ele é de uma época boa. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Que doce está, que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Santo, meu coração se une nessa melodia
angelical. Que doce está, que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade, reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Ele é santo, santo, meu coração se une nessa melodia angelical. Santo, 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 meu coração se une nessa melodia angelical. Meu coração se une nessa melodia angelical. Santo, vai encerrar. Santo, santo, meu coração se une nessa melodia angelical. Meu coração se une nessa melodia angelical. Meu coração se une nessa melodia angelical. Glória a Deus. Se você é chamado por Deus, você está sentindo seu coração arder nessa manhã. Eu sei que o texto foi longo, né? Isso atrapalha um pouquinho o nosso entendimento, mas se você é chamado por Deus para testemunhar, para fazer diferente de tudo que você já fez até agora, ou ir mais além daquilo que você pensava fazer, porque o Senhor quer usar você com tudo que você tem, com tudo que você é. A palavra no Novo Testamento, em Romanos, roga-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpo é soma, se escreve no grego soma, é a soma de tudo que você é, de tudo que você tem, é tudo colocado para o Senhor Jesus. A sua família é a família de Cristo. O seu carro agora é o carro da família de Cristo. A sua casa é a casa de Cristo. E aqueles que vão entrar lá vão sentir a presença de Cristo na sua vida, na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Você vai dizer: pastor, eu quero colocar a minha vida no altar, eu quero ser usado mais ainda pelo Senhor. Se coloque em pé, porque eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Todos nós queremos isso com certeza, mas tenha entendimento de que o que você faz no seu específico transforma o mundo onde você está, onde eu estou. Muda tudo, irmãos. Ó Pai, colocamos nossas vidas no teu altar, Senhor, te reconhecendo verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador, reconhecendo a tua soberana vontade, reconhecendo que os teus planos nunca serão impedidos, ó Pai. Tu teceste aqui sentenças contra várias nações, nesses textos que lemos aqui, ó Pai, mas sempre dando a eles a oportunidade de se arrependerem, de se achegarem a Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que tenhamos isso em nosso coração, Pai. Caia por terra o George Alexandre, aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer fazer,
e que o Senhor venha crescer na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Fortaleça, Senhor, cada coração aqui, Deus. Não estamos aqui para brincar, temos uma cidade para alcançar, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que a nossa palavra seja cada dia uma palavra de vida para aqueles que estão lá fora necessitados, famintos, com fome na Tua presença em nós, Senhor, que possamos levar a eles um Cristo vivo em nossos corações, Pai. Toma-nos em Tuas mãos para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, glória a Deus.